A paz do Senhor para a igreja em São Mateus, para os amados irmãos. Mais um domingo que Deus nos abençoou, nos deu vida, nos deu saúde. Estamos aqui com vida, lutando contra a maré, lutando contra essas crises, esses vírus, pandemia, lutando contra tudo que vem contra o mundo, contra as pessoas, contra a igreja, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então nós vamos iniciar mais um trimestre, o segundo trimestre do ano de 2020. O primeiro foi muito bom, falando sobre família, falando sobre os princípios, sobre a família que Deus criou, família conservadora, tradicional. E agora nós vamos entrar no livro de Salmos. Salmos é um livro em que nós sabemos tem vários autores. É um livro que é até difícil datar, falar de data, porque acreditamos, a maioria dos teólogos acredita que esse salmo ele deva ter sido concluído no período ou antes do período do cativeiro babilônico ou posterior ao cativeiro babilônico. Ainda não tem assim uma definição, já que o livro de Salmos ele fala de vários autores. Por exemplo, Moisés ele viveu praticamente quase 700 anos, 800 anos antes de Davi, né? E tem um Salmo 90, é o Salmo de Moisés, e Davi ele veio muitos anos depois, séculos depois, e Davi ele tem 74 salmos. Então, obviamente, quem ajuntou esses salmos e fez o livro que foi transliterado o nome para o português de Salmos. Fala de melodias, de cânticos, é um livro que está classificado como sapiente ou sapiensal, juntamente com Eclesiastes, Provérbios. São livros de sabedoria, né? De adoração a Deus divino. Os Salmos ele está escrito no grego Teilim, que é louvor, no grego psalmos, que significa cântico com alguns instrumentos de cordas, como a harpa, e na Vulgata psalmon, que significa também louvor. Então, os Salmos ele está classificado na Bíblia hebraica como escritos. É o primeiro livro escrito na nossa Bíblia portuguesa. O Salmo ele é o segundo depois de Jó. Já na Bíblia hebraica ele é o primeiro e o segundo é Provérbio, e parece que Jó é o quarto livro. A Bíblia hebraica ela é dividida entre Torá, profetas e escritos. A Torá são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os profetas são Josué, por ordem da Bíblia hebraica, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, que é um livro só, não são separados,
Primeiro e Segundo Reis também é um livro só, não são separados. Os profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas menores, que compõem um livro só, não são separados. Então, o Êxodo são 5 livros, os profetas são 8 livros, e os escritos, que aí vem primeiro Salmos, segundo Provérbios, terceiro Jó, quarto Cantares, quinto Rute, sexto Lamentações de Jeremias, sétimo Eclesiastes, oitavo Ester, o nono Daniel, o 10º Esdras e Neemias, que também é um livro só, e o 11º são as Crônicas, que o primeiro e o segundo livro também é um livro só, um total de 11 livros, somado 11 com mais 8 com mais 5, total de 24 livros da Bíblia hebraica, e não 39 como temos, e não 27 como temos no Antigo Testamento, né? 39 livros. Então, na Bíblia nossa aqui são 39 livros, na Bíblia hebraica são 24 livros, porque eles pegam os 12 livros dos profetas menores e agrupam em um livro só. E então, Salmos, ele é o primeiro do livro dos escritos. Chama a atenção o livro de Daniel, que é um livro profético também, já que Daniel era um profeta, mas ele está agrupado no livro escrito, um livro histórico, tá? Porque o livro também de Daniel conta a história dos reis da Babilônia e dos medos e persas, e também fala sobre o reino grego e romano. Então, dito isso, nós vamos agora entrar na lição. Aqui é importante de falar, antes de falar dos Salmos, é que eu estou aqui com os livros, com as revistas da Escola Bíblica Dominical, já conversei com a Arlete. Nós vamos essa semana estar distribuindo para vocês, tá? Para vocês o livro. Então, assim, nós vamos distribuir por região. Então, eu vou distribuir aqui para os irmãos que moram aqui na rua e aqui perto, e a Arlete, ela vai pegar outras revistas para distribuir para os irmãos que moram perto da casa dela, para que vocês não possam ficar se deslocando pelas ruas, evitando assim contato, enfim. Então nós vamos fazer dessa forma. E também quero dizer para vocês, se tiverem alguma dúvida na aula, vocês podem perguntar. Eu vou estar olhando aqui, que está passando aqui, as pessoas estão assistindo, e se eu ver alguma pergunta eu respondo em cima, tá bom? Então, o livro do primeiro trimestre fala sobre Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Então, o Salmo é uma referência de todos os livros da Bíblia. Salmos é o livro que a maioria dos escritores, eles sempre se elevam em oração. Queria pedir ao Lucas para não ligar agora. Eu estou usando o telefone aqui da sua mãe, tá, Lucas? Não liga agora, por favor. Então, Salmos é uma referência para a vida de adoração. Então, o livro é um livro que vem ensinando como nós devemos adorar Deus em qualquer circunstância da nossa vida, seja na alegria, na doença, na dor, na tristeza, na perseguição, na aflição. Sempre tem uma passagem de alguém que passou, experimentou e falou com Deus
com a sua alma totalmente dependente. Então, assim, é importante também de dizer que o Antigo Testamento, os judeus, eles tinham uma vida muito tensa de guerra física, em que tinha sempre lá os assírios, os sírios, os filisteus, os amorreus, enfim, os babilônicos, caldeus. Então eles estavam sempre em guerra, né, os egípcios. Então era uma guerra, porque naquela época era por território, né, um império querendo vencer o outro para pegar o território. Então a guerra era física. Então, assim, a gente vê as guerras de Israel, como hoje. Hoje a gente vive aí, você pega lá no Oriente, Israel lutando contra os palestinos, contra os muçulmanos, quer dizer, uma guerra lá por território. Israel ficou muitos anos sem terra, depois que Roma expulsou os judeus de Jerusalém, queimou o templo. Então os judeus eles ficaram muitos séculos sem terra, entendeu? E isso veio a favorecê-lo em 1945, quando eles retornaram para a sua terra natal. E desde lá muita batalha mesmo, muita guerra. Então Israel vive nessas condições, tá? Eu não sei aqui se o som tá alto também aqui, deixa eu ver. Pedir aqui o auxílio do Gustavo. Gustavo, aumenta aqui o celular, faz favor. Mas, então, no Antigo Testamento também a questão era assim, era batalha. Quando Jesus ele veio fundar a igreja itinerante, a igreja missionária, a igreja pessoas, a igreja que eu e você somos a igreja. A igreja não é o templo, a igreja não é o instrumento, a igreja não é o púlpito, a igreja não é os bancos, a igreja é eu e você. Quando Jesus arrebatar a igreja, vai ficar tudo aí, banco, púlpito, templo, mas nós vamos subir. Então Jesus veio fundar essa igreja e a porta do inferno não prevalece. A igreja não vai fechar, nunca fechou, entendeu? E a igreja ela é forte, ela é firme. Só que o contexto que Jesus ele veio trazer para nós é um outro contexto. É aquilo que Paulo diz: nós não lutamos contra a carne nem o sangue, não nos gradeamos, não brigamos, não andamos com 38, com fuzil, metralhadora. A nossa arma é espiritual, é oração, é jejum, é pregar a palavra, é pedir a Deus para transformar a vida, entendeu? Independente da crença das pessoas, nós oramos a Deus para que Deus toque nos corações. Então, hoje nós vivemos um outro contexto, mas naquela época Israel vivia constantemente em batalhas físicas. Então, o Salmo 91, quando diz que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua esquerda, totalizando 11.000 pessoas, né? É porque na guerra, quando Israel era numericamente inferior, era impossível Israel vencer a batalha, mas Deus dava a vitória a Israel. E os soldados, o israelita, ele viu os inimigos caindo um do lado do outro, um pelo lado, outro pelo outro, e ele não era atingido por flecha, por lança, por nada, porque Deus guardava. Então, assim, no Novo Testamento nós já vemos a igreja sofrendo, sendo mortos, martirizados, mas eles não deixaram de pregar a palavra, e a palavra hoje chegou até nós, graças a Deus, e nós estamos dando continuidade nessa história.
Então é importante de interpretarmos a palavra de Deus conforme ela é, para que nós não queremos ser feiticeiro, macumbeiro. Desculpa que não estou falando mal das outras religiões, mas a Bíblia ela diz que feitiçaria é abominação a Deus. Então, quando às vezes a gente quer usar a palavra de Deus para atingir as pessoas, né, e querer fazer oração desse tipo para matar as pessoas, pode ter certeza que Deus não está ouvindo a nossa oração, porque o Novo Testamento não nos ensina que nós devemos orar assim. Pelo contrário, Paulo diz que a vingança ela pertence a Deus e não a nós. Tá certo? Então, é só alguns detalhes. Então, vamos agora entrar aqui na lição, a lição de número 1, que fala sobre Salmos, um guia devocional para o cristão. O que é devocional? Devocional se refere à religião, à prática da religião e à prática dos processos que são feitos na liturgia do culto. Por exemplo, a oração, os louvores, a mensagem, né? Quando vai iniciar o culto, que faz a leitura devocional. Então, a palavra devocional, ela se refere justamente a observâncias de certas práticas religiosas e piedosas. Então, ela está ligada à questão das práticas litúrgicas, que é da religião e da piedade que a igreja ela tem que ter relacionada ao culto a Deus, tá bom? Então, nós vamos aqui falar sobre o texto áureo. Vou pegar aqui meus bolsos, deixar aqui. Texto áureo fala: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Salmo 98, verso 5. Então, esse Salmo 98, ele resume o que significa salmos no hebraico ou no grego, que é psalmos do grego e teilim do hebraico. Então, do grego é isso, cantar com instrumentos de corda como a harpa. E no hebraico significa louvai, louvor, tá certo? Então, o cristão, ele tem que louvar a Deus. Paulo diz que em tudo devemos dar graça. Em tudo, irmão. Porque até mesmo nos momentos difíceis que nós passamos, perda de um parente, desemprego ou qualquer coisa, nós damos graças a Deus, porque Deus ele está no controle. Deus ele fecha uma porta, mas abre outra. Deus ele permite que algo aconteça para nos revelar alguma coisa oculta. Então tudo nós devemos agradecer a Deus pelo que nós estamos até passando. É incrível isso, mas é verdade. Tudo devemos dar graça, porque nós sabemos que até a tentação ela não é dada além do que não podemos suportar. Ou seja, Deus tudo ele está controlando a nossa vida. Então, algumas coisas de perda servem para nos lapidar, para nos fazer melhor, para nos aprovar. Então, nós devemos louvar a Deus, porque Ele é bom. A verdade aplicada diz: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Então, o livro de Salmos ele é muito importante na esfera da adoração e da oração, porque muitos salmos são uma espécie de oração, de adoração, né, de precação, de intercessão.
Então, isso é importante para as nossas vidas. O objetivo da lição da primeira lição do segundo trimestre fala sobre os objetivos são apresentar uma visão panorâmica dos salmos, mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos dos salmos. Então nós vamos apresentar uma visão panorâmica dos salmos. Eles são divididos em 5 tópicos, eu vou falar isso no final. Mostrar a importância dos cânticos, Tiago ele fala que quem está alegre cante, o louvor, você louvar a Deus, é uma expressão da alegria da sua alma, e você louva a Deus, o Espírito Santo ele te visita e te abençoa. E destacar alguns termos específicos dos salmos, que são aqueles textos de Selá, mictão, degraus, que tem os significados, e nós também vamos falar sobre esses termos. O texto de referência está em Salmos 42, verso 1, Salmos 44, verso 1 e Salmo 45, verso 1. O Salmo diz assim, o Salmo 42, verso 1: Como o servo brama pelas correntes das águas, ou a coça, ou o veado, que é um termo também do animal, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O Salmo 44 diz: Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. O Salmo 45: O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então, o texto de Salmos, dessa primeira lição, nos revela a importância de nós estarmos estudando esse livro muito importante. Então, aqui eu anotei algumas coisas dos Salmos. Então, o Salmo, como eu falei inicialmente, o Salmo origina-se de uma palavra grega, psalmos, que indica um cântico para ser cantado com acompanhamento de algum instrumento de cordas, como a harpa. O Salmo 98 fala sobre isso: cantai louvores com a harpa e a voz do canto, tá? O verbo grego psalém significa tanger, A Septuaginta diz psalmoi como título do livro, e é da Septuaginta que deriva o nosso título moderno, que é o Salmos. A Vulgata Latina diz como título Liber Psalmorum, que significa louvores em poemas acompanhados de música. E o nome hebreu é Tehilim, que significa louvores. Então, são os nomes de salmos, tanto no grego como no hebraico, como no latim. Nem todos os salmos são hinos de louvor, mas muitos o são. Tem muitos salmos que não são hinos, são relatos de experiências passadas, principalmente por Davi. Davi, ele conta muito as suas experiências quando foge de Saul, da morte do seu filho Absalão, quando ele cai em pecado com Betseba.
Então ele relata as suas experiências amargas, né? E também as experiências boas que Deus o livrou da mão dos seus inimigos. Salmos é o inário da nação judia, é muito lido pelos judeus, principalmente em festas. Eles fazem muita leitura do menorá, em memória do povo, né? Na Páscoa, nas festas de Cabana e muitos outros. E alguns salmos constam dos inários cristãos, né? Lutero fundamentou o hino Castelo Forte é Nosso Deus, no Salmo 46. E Isaac Watts baseou-se no Salmo 90, que é o Salmo de Davi, é o Salmo de Moisés, para escrever: ó Deus, nossa ajuda em eras passadas. A conhecida doxologia baseou-se no Salmo 100, né? Então, a palavra do texto áureo reflete muito bem esses sinônimos instrumentais, como o Salmo 98, verso 5 fala de harpa, né? E harpa é um instrumento de corda, que naquela época era muito usado, principalmente no templo, para adoração a Deus. E também fala no Salmo 42, o Salmo 42 como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então aqui esse Salmo 42, verso 1, nosso anseio interior por comunhão com Deus pode ser comparado à sede intensa da coça em terra árida. Então o nosso anseio, o nosso desejo no fundo da nossa alma é de adorar, é de comunhão para com Deus. Então os Salmos, ele nos eleva a esse tipo de adoração, de comunhão, de entendimento, de conhecimento. O Salmo 44, de 1 ao 3, que é muito importante, diz assim, o Salmo de número 44. Diz assim, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade, como expeliste as nações com a tua mão e os plantastes a eles, como afligistes os povos e a eles os alargastes, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Ou seja, Deus, em muitas batalhas, Deus deu vitória a Israel sem que Israel pegasse na espada, né? O exemplo dos muros de Jericó, os muros caiu porque Deus derrubou. Não foi o toque da trombeta. Apenas eles obedeceram a ordem de Deus. Toque a trombeta no 7º dia. E eles fizeram. Mas quem derrubou as muralhas foi Deus. Então o salmista aqui, ele conta esses feitos de Deus para Israel. A história de Israel é repleta de exemplos emocionantes de intervenções divinas em favor de seu povo. Expulsou os pagãos da terra de Canaã e a entregou aos filhos de Jacó. Ao subjugar os cananeus, libertou Israel e o estabeleceu na terra prometida. Os israelitas não conquistaram essa agradável terra por superioridade militar,
nem foram vitoriosos por suas próprias forças. A destra poderosa, o braço onipotente e o favor bondoso de Deus é que lhe deram vitória. Então, o Salmo 45, o salmista não teve dificuldade para escrever esse salmo. Na verdade, seu coração estava ansioso para compor o poema sobre o rei. Quem é o rei? O rei é Jesus, né? O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Que coisa maravilhosa. Então, o salmista ele estava inspirado para falar sobre o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. As palavras fluíram livres e desimpedidas, e ele se deixou levar por elas. Sua língua é como a pena de um habilidoso escritor, e não é fantasioso identificar esse escritor com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos inspira a louvar a Deus, a pregar a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus, a meditar a palavra de Deus, a interceder pelo próximo, a interceder pela nação, a interceder pelas autoridades, a pregar a palavra, levando as boas novas, nos ensina como viver uma vida cristã íntegra, de integridade, de honestidade, de pureza, de santidade, de verdade. Então, irmãos, o Salmos ele é muito inspirador para a nossa vida cotidiana, para a nossa adoração a Deus. O propósito dos Salmos. Salmos é uma coletânea muito pessoal de cânticos e poemas. Nessa primeira lição, nós vamos falar sobre a estrutura do livro, o propósito do livro, o tema do livro, esses pormenores do livro de Salmos, tá? Vai vir outros temas, por exemplo, a lição de número 2 fala sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos. A lição 3ª fala sobre o Supremo Bom Pastor. Então, assim, cada lição vai falando sobre um tema. Hoje é apenas o devocional, é apenas apresentando alguns pontos do Salmo. E aqui fala sobre o propósito do Salmo, aquilo que o Salmo ele tem para nos apresentar. Então, o propósito do Salmo, Salmos é uma coletânea muito pessoal de cânticos e poemas. Com o passar dos séculos, os judeus adaptaram o seu conteúdo. É aquilo que eu falei, foi pegando os autores dos salmos e foram agrupando, foram adaptando. E aí eles incorporá-lo na adoração e na devoção pessoal deles. Então passou o salmo a ser uma leitura diária deles, devocional. Nessa coletânea encontramos orações de sofredores, hinos de louvor, confissões de pecado e de fé, hinos sobre a natureza e cânticos que ensinam a história dos judeus. E em cada um deles, o ponto central é a fé no Senhor. Por exemplo, o Salmo 126, deixa eu ver se é esse o Salmos, conta a história, quando diz assim, o primeiro verso do Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então aqui conta o relato do retorno dos judeus para a sua terra natal, né? Então aqui fala sobre a história dos judeus. Em cada um deles, o ponto central é a fé no Senhor. O escritor quer
rememore, o escritor quer rememore a história, quer levante os olhos para o céu, quer olhe para os seus problemas, contempla acima de tudo a fé no Senhor. Os salmos ensinam-nos a ter um relacionamento pessoal com Deus, à medida que lhe contamos nossas dores e necessidades e meditamos a respeito da grandeza e da glória dele. Então, os salmos nos remete a isso, a nós termos uma afinidade, uma intimidade com Deus, de relatarmos o que estamos passando. De vez de eu contar para o meu vizinho, de vez de eu contar para o meu amigo, ou até mesmo algum irmão da igreja que não tem maturidade suficiente para entender o que eu estou passando, eu vou contar para Deus, eu vou orar a Deus. Deus, ele sabe o que eu estou passando. Então, ele está apto a me ajudar, a me direcionar qual caminho eu devo tomar. Então, antes de mais nada, eu tenho que buscar a orientação de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, né? Antes de tomar qualquer decisão. E o Salmos, ele nos orienta nesse princípio. Outra coisa que é importante, a poesia hebraica. O Salmos é um poema também, serve como poema em alguns salmos, né? Com frequência, a poesia ocidental, quer dizer, a nossa poesia aqui, nossa, ocidental, é muito em cima de rima, né? Só que a poesia hebraica, o oriental, na sua maioria, era em cima de paralelismo. Era relação entre os versos, tá? Paralelismo é relação entre os versos. Então, diferente do ocidental, que gosta muito de rimar, o oriental, ele gosta muito de comparar os versos. Por exemplo, o Salmo de número 15, que é o chamado paralelismo sinônimo. O Salmo de número 15, o que é o paralelismo sinônimo? É aquilo que o verso seguinte ele vai concordar com o verso primeiro, ele vai dar resposta. Então, o Salmo 15, o verso primeiro diz assim, é uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí o verso 2, ele dá a resposta. Ele se interage com o verso 1, dando a resposta do verso primeiro. Por isso que é chamado de paralelismo sinônimo. Aí no verso 2 diz: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Então você vê que o Salmo 15 e o verso 2, ele vai dar resposta à pergunta do verso primeiro. Então, o paralelismo antitético, em que há oposição, é exatamente oposto disso. Por exemplo, o Salmo de número 37, o verso 9, ele já fala de forma diferente. Então aqui o Salmo de número 37, o verso 9, diz assim: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então você vê que no Salmo
ele fala de um grupo de pessoas que pratica maldade, e no mesmo verso que ele fala isso, ele já diz que o que pratica o bem, ele será, herdarão a terra. Então você vê que o Salmo, que no verso, ele está falando de duas condições, do que pratica o mal e de que o pratica o bem. Então esse Salmo é considerado o paralelismo antitético, tá bom? E tem o Salmo sintético, paralelismo sintético, que é o salmo que cada verso posterior expande o significado. Por exemplo, o Salmo 19, o Salmo de número 19, o verso 8 e 9, diz assim: o 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O verso 9: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Ou seja, você vê que os dois salmos estão falando sobre leis, sobre coração, sobre a alegria, sobre o Senhor. Os mandamentos do Senhor são puros, e aqui no 9 ele fala do temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, e os juízos são verdadeiros, justos juntamente. Então esse paralelismo aqui sintético é quando cada verso posterior expande o significado. Então aqui está falando de preceitos, de mandamentos, de justiça. Então nosso Deus, ele é tudo isso e muito mais. Amém? Agora vamos falar sobre Cristo nos Salmos. Os Salmos falam muito sobre Cristo. Nós vamos até no próximo lição falar mais. Aqui eu só vou dar uma pincelada sobre o tema. Mas semana que vem, se Deus quiser, estamos orando para que essa pandemia some, né, para que nós voltamos à igreja, ao templo lá, nos reunir, né, e nos confraternizar, estarmos juntos, estudando. Estou com saudade de estar junto com os professores, com os obreiros, com os alunos, a igreja, mas eu creio que Deus, ele vai nos dar vitória nisso aí, tá bom? Então, Jesus, o Cristo nos Salmos. Jesus disse que os Salmos falam dele, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 44. Lucas, capítulo 4, versículo 44, diz assim. Vamos aqui abrir a palavra de Deus. Diz assim: deixa eu ver se... Eu não sei se é isso aqui. Deixa eu ver. Lucas 4:44, está dizendo assim: pregava nas sinagogas da Galileia. Eu não sei, eu vou depois dar uma procurada, porque eu não sei se esse era o texto mesmo. Mas nós sabemos que a Escritura, ela falava de Jesus, toda ela apresenta Jesus. Então aqui podemos verificar que eles realmente falam no Salmo 22. O Salmo 22, ele é o crucificado como Salvador.
No Salmo 23, ele é o bom pastor. No Salmo 40, verso 8, 6 e 8, ele é o sumo sacerdote. Eu vou até ler aqui com vocês. Eu vou depois ver com calma e eu passo para vocês o versículo certo do Novo Testamento. Mas aqui no Salmo de número 22, o Salmo de número 22, Salmo de número 22, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Aqui é aquela passagem quando Jesus não estava sendo crucificado, ele expressa essa frase: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então Deus, ele não desampara, mas naquele momento Jesus, ele sentiu só, porque ele estava levando sobre si todos os pecados da humanidade. E ali ele expressa essa frase que o salmista aqui está falando. No Salmo de número 23 diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então Jesus, ele é o bom pastor de João 10. O Salmo de número 19, o Salmo de número 40, o Salmo de número 40, o verso 6 ao 8, o verso 6 ao 8, diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Então aqui fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele se oferece em sacrifício, em oblação, para remir os pecadores da condenação eterna. O Salmos 110 fala que ele é o sumo sacerdote. O Salmo 110, o Salmo de número 110, disse o Senhor meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cedro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Então, aqui fala sobre juízos, sobre domínios, sobre vitórias, sobre os inimigos. Então, aqui o Salmo 110 está falando justamente sobre o nosso sacerdote que intercede por nós. A pedra do Salmo 118, verso 22 e 23, que diz assim, o Salmo de 118, 22 e 23, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então a pedra de esquina que os construtores rejeitaram é a pedra fundamental da igreja, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Rei vindouro do Salmo 2. O Salmo 2 fala sobre Jesus, o nosso Rei. Vamos ler lá o Salmo 2, que apresenta Jesus como o nosso Rei.
Diz assim o verso 2: Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará da sua ira e no seu furor se confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quem é esse rei? É Jesus Cristo, Senhor, Rei de Israel, Rei da igreja, Rei das nossas vidas, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Então, os salmos também falam acerca de Jesus. Tem os salmos especiais, que são aqueles salmos que recebem o nome dado pelos teólogos, pelos judeus, nomes de salmos de penitências, porque são confissões de pecados, né? O salmo de número 6, ele é um desses salmos que ele diz o seguinte: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Até quando? Voltar-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Então esse salmo aqui, que é um salmo de Davi, ele está contando para Deus suas falhas, suas limitações. Então é chamado de penitências quando você confessa os seus pecados, tá? Salmos de penitência. Os salmos de 120 a 134 são chamados cânticos de peregrinação e pensa-se que são uma coletânea de cânticos que os judeus cantavam a caminho das celebrações anuais que aconteciam em Jerusalém. Então, muitos vinham de longe para Jerusalém e eles vinham cantando hinos dos salmos, louvando e engrandecendo a Deus pelas vitórias, pelas conquistas, pelas considerações que Deus tem tido com o seu povo. O salmo, outros salmos imprecatórios, em que o escritor pede que a ira do Senhor caia sobre seus inimigos. Por exemplo, o salmo de número 35. O salmo de número 35 diz assim: Preteia, Senhor, com aqueles que preteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega todo escudo e dá rodela, levanta-te a minha ajuda, tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Então aqui esse salmo, o salmista ele pede a Deus para que destrua, para que salve ele da mão dos inimigos. Então aqui ele está dizendo:
Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim, pega do escudo e rodela, levanta-te a minha ajuda. Então era tipo de pedido imprecatório, tá? Quando intercede para que Deus abate os inimigos. Sendo que esse pedido, essa oração, não era assim uma forma literal de Deus destruir os inimigos. Não são tanto uma expressão de vingança pessoal, mas petições nacionais para que o Senhor ele praticasse a justiça, manifeste-se para o seu povo escolhido. Ou seja, aqui o salmista ele pede a Deus que proteja Israel, que faça justiça, vinga-se dos inimigos das nações, que persegue o povo de Deus, que tenta destruir. Então aqui era uma oração nesse sentido, não era uma oração pessoal de toma aquele homem ali e mata, não, era questão nacional, tá? O Salmo 119, que é um salmo longo, com vários versos, ele exalta as virtudes da palavra do Senhor, né? Fala muito sobre a palavra de Deus para que nós venhamos a guardar, a meditar, a confiar. E os judeus usam os Salmos 113 ao 118 na celebração da Páscoa. Eram salmos que eram usados na Páscoa dos judeus. Eu já falei aqui sobre os autores, mas eu vou voltar a repetir aqui. Os autores do livro de Salmos, por exemplo, Davi, diz que ele escreveu aproximadamente 74 salmos. Alguns salmos são anônimos e outros são de autores diversos. Por exemplo, Asaf, Salomão, os filhos de Corá, Etá e Moisés. Alguns salmos de Davi refletem o que ele estava vivenciando no momento, como a rebelião de seu filho Absalão, sua vitória sobre Saul. No Salmo 3 ele fala sobre a rebelião do filho dele, Absalão. No Salmo 18 ele fala da vitória sobre Saul. No Salmo 32 e o Salmo 51 ele fala do pecado com Betseba, o seu estranho comportamento em Gate, no Salmo 34 e 56, e seus anos de exílio no deserto, Salmos 57, 63 e 142. O esboço dos salmos, que é importante, que é justamente a divisão dos salmos. Como os salmos são unidades separadas, não há necessidade de uma análise de estrutura do livro. Ele tem 5 divisões e cada uma delas termina com ação de graças. Então a primeira divisão vai do Salmo 1 ao 41. A segunda divisão vai do Salmo 42 ao 72. A terceira divisão vai do Salmo 73 ao 89. A quarta divisão vai do Salmo 90 ao 106. E a quinta e última divisão vai do Salmo 107 a 150. Tá? Então são as divisões dos salmos e todos eles, quando termina a divisão, termina com ação de graças. Tá? Nós temos que dar a Deus por tudo que Ele fez por nós. Então é importante que nós venhamos a ler, a meditar nos salmos da palavra de Deus. Aqui na introdução da revista,
Diz assim: é provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-lo. Então, irmãos, é necessário conhecermos a palavra de Deus. Os Salmos é um livro que você tem que ler, meditar, guardar no coração. Não adianta, às vezes muitas pessoas pegam a Bíblia e abrem lá no Salmo 91 e põe na estante aberta, põe na cabeceira da cama. Isso não tem proteção nenhuma. Tem proteção nenhuma. A proteção está em nós estudarmos a palavra, meditamos nela, acreditamos, confiamos, oramos a Deus, e Deus ele vai guardar a nossa família, a nossa casa, vai guardar a nossa vida. Então, quando nós estamos passando por qualquer situação, nós vamos buscar uma leitura devocional para nós. E nós vamos nos Salmos, né? Tem outras passagens de outros livros importantes, mas geralmente os Salmos é aquele livro que você encontra mensagens de adoração a Deus, né? Isso é importante. Então, nós sabemos que aqui na lição, o comentarista ele bota no tópico 1, que é a divisão do livro e autores. Então ele fala do que eu já falei, da palavra do hebraico Teliim, né? Significa louvor. Ele fala acerca da divisão do livro. Então, quando ele fala aqui da divisão do livro, já falei mais ou menos por alto sobre... São 5 divisões, né? Então aqui o comentarista ele fala que é comum considerar a divisão do livro de Salmos em 5 livros, né? Que é justamente o que eu já falei, e destacar a observação feita pelo Gerald Wilson, que é um teólogo, sobre o livro. Começa com um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus, que é o Salmo 1, né? Que fala sobre não se sentar na roda dos escarnecedores, né? Mas meditar na palavra dia e noite. E encerra com uma exortação a todos para louvar o Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Assim a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus para a glória de Deus. E aqui no tópico 1, subtópico 3, fala sobre os autores que nós já falamos. O tópico 2 fala dos principais características do livro. O livro de Salmos é classificado como literatura poética hebraica, né? Isso eu já falei. Conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica, como comentou Eida Benton, o que não significa que são textos frutos da imaginação humana, ou seja, os Salmos ele é riquíssimos em metáforas, em hipérboles, em figuras de linguagem. Então, assim, nós temos que entender os Salmos, como o Apocalipse ele é muito rico nessas questões também. Nós temos que entender que nem tudo é literal, né? Então, nós temos que procurar estudar e aprender com os Salmos. Os Salmos ele fala sobre a poesia hebraica, não apenas o livro de Salmo encontramos poesia, mas também outros textos do Antigo Testamento, como Êxodo, Deuteronômio, Juízes, né? Então são livros, poesias hebraicas de paralelismo, como nós conhecemos aqui no ocidental, de rima, né? Então isso é importante de nós dizermos. Outra coisa que é importante
de nós falarmos e sobre o livro de Salmo, ele é acrósticos. O Salmo também contém poemas acrósticos em que o conjunto das primeiras letras de cada verso forma uma palavra ou segue uma sequência alfabética. Os Salmos, ele também tem essa particularidade de falar sobre todo o alfabeto hebraico em alguns números de Salmos, vem falando sobre os alfabetos hebraicos, né? E recursos literários que contribuem para a memorização, a qual tinha uma grande importância, principalmente no contexto judaico do tempo antigo. Tal fato nos faz lembrar da importância de utilizarmos diferentes recursos no processo ensino-aprendizagem da palavra. Então, Salmos, além de ser um livro espiritual, ele também é educativo. Ele também ensinava sobre a questão da memorização, do aprendizado, isso que nós devemos aprender para a nossa sabedoria, para a nossa consciência, para a nossa memorização. O refrão fala do terceiro tópico, do refrão. Outra característica do salmo são o refrão. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Em alguns salmos é possível perceber referida à repetição com maior clareza. Por exemplo, no Salmo 107, a repetição dos seguintes versos, alguns com pequenas variações. E clamar ao Senhor a sua angústia, ele o livrou das suas necessidades. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, assim, nós vemos que aqui a Arlete está me dando uma orientação aqui, que eu fiquei meio perdido, mas ela está botando aqui, o Salmo 24, 44. O Salmo 24, 44. Vamos ler lá. Obrigado, Arlete. Muito importante essa ajuda. É o Salmo 20, é o Lucas capítulo 24, versículo 44. E diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. É isso aí. Obrigado, Arlete. Por isso que é bom você interagir. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, você faça e nós estaremos aqui interagindo. Então, o Lucas fala acerca dos salmos que falava acerca de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então é importante que você grave isso aí, Lucas capítulo 24, versículo 44. Porque eu acho que eu anotei, eu acho que eu li essa passagem, mas eu anotei como se fosse Lucas capítulo 2. Então aqui nós temos o tópico terceiro, fala sobre esclarecimento de algumas expressões. Então agora eu vou falar sobre essas expressões que tem nos salmos que nós lemos muito. Por exemplo, deixa eu ver aqui, os Salmos capítulo 3, número 3, que é salmo é considerado como número e como verso. Então, o salmo de número 3, o verso 2, diz assim: Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá. Esse selá é como se fosse uma pausa, né? Eu peguei aqui a palavra do hebraico,
que significa elevar, exaltar. É um termo técnico musical, provavelmente mostrando ênfase, pausa ou interrupção, tá? Então são os termos que, quando você vê essa passagem, sei lá, nos Salmos, ele está representando uma pausa, uma interrupção, né? Dando uma ênfase sobre o que está sendo dito. Então isso é importante. A outra palavra que é Higaion, que está lá no Salmo 9, o verso de número 16, que fala assim: o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Higaion, Selá. Então, Higaion é uma palavra que significa meditação, sussurro e melodia. O substantivo Higaion refere-se à música produzida pela harpa. O Salmo de número 92, o verso 3 e 4, vamos ler lá, diz assim: o Salmo de número 92, o verso 3 e o 4, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene, pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Então, aqui fala sobre esse salmo produzido como música pela harpa. É impossível que a referência a Higaion em Salmo 9, 16 e 17 seja uma notação musical, mas meditação. É uma interpretação alternativa, informações sobre termos a fim de achar na discussão do termo selá. Então aqui existe uma interpretação de meditação ou uma interpretação de melodia, tá? Então nós temos que entender que Higaion ele tem esse significado de meditação, sussurro e melodia. A outra coisa que a lição ela fala sobre o mictão, outro termo usado, mictão, nos Salmos 56 ao 60, nós vamos ver essa colocação. O Salmo de número 56. Mictão, deixa eu até dar uma olhada aqui. Mictão, seu significado, mictão, pode ser poema dourado ou um mistério, um canto de profunda importância. O Salmo 16 e também os Salmos 56 ao 60 são assim designados. O que é o Salmo de mistério ou canto profunda importância? Vamos pegar lá o Salmo de número 16. O Salmo de número 16, que diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios.
O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a abundância de alegrias, a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Então esse salmo de número 16 é um salmo que ele tem uma profundidade muito grande, ele tem um mistério muito grande. E esse mistério ele é revelado em Cristo, porque Cristo ele morreu, ele foi sepultado, mas a carne não ficou ali no sepulcro, não ficou no quebé. Ele saiu dali. Como diz aqui o Salmo, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Ou seja, Jesus ele não ficou no Hades, ele não ficou naquela região dos mortos, mas ele voltou à vida. Então aqui está falando da ressurreição de Jesus Cristo. Então é um mistério. Então mictão significa esse tipo de procedimento, de profundidade na leitura e de mistério que só se entende quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Outra palavra aqui, que é o Gedutum e Masquil. O Gedutum que significa louvável, era um levita da família de Merari e o líder de um dos 3 corais do templo, cujos descendentes também formaram um dos corais permanentes do templo. O seu nome aparece no início de 3 salmos. Salmos 39, verso 1. Vamos ler lá o Salmos 39, verso 1. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Esse é o Salmos Gedutum. Salmo 62, verso 1, que é o Salmo de Davi para o canto mó, para Gedutum. O Salmo 62, verso 1, que é o Salmos também de Davi sobre o canto mó, sobre Gedutum. E os Salmos 77, verso 1, que é também o Salmos, é o Salmo de Asaf para o canto mó por Gedutum. Então, são os salmos que falam sobre esse personagem, também como compositor, como receptor destes salmos, porém mais provavelmente como regente do coral que entoava estes salmos. Então Gedutum era um regente que no templo construído por Salomão, ele fazia parte ali do ministério de louvor, e os salmos, esses 3 salmos falam como se ele estivesse regendo esses salmos, tá? Então Gedutum
ele fazia parte. Aqui o comentarista ele bota o livro de 1 Crônicas que fala sobre ele, né? Vamos até dar uma lida aqui no 1 Crônicas, capítulo 1. 1 Crônicas, capítulo 1. Capítulo 16. 1 Crônicas 16, versículos 41 e 42. 1 Crônicas 16, 41 e 42. E com eles a Emã e a Jedutum e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. E com eles, pois, estavam Emã e Jedutum e trombetas e símbolos para os que faziam ouvir instrumentos de música de Deus, porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então aqui fala sobre Jedutum. E Masquil. Masquil era o termo hebraico. Masquil era o termo hebraico encontrado no título dos Salmos, de 13 Salmos. Salmos 32, Salmos 42, Salmos 44, 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 88, 89 e 142, indicando o tipo de salmo, isto é, um poema didático. A mesma palavra hebraica é encontrada no Salmo 47, verso 7, onde várias versões o traduz como inteligência, entendimento ou harmonioso cântico. É provável que ele se baseie em um verbo hebraico que significa ajudar, mudar de opinião, ser compreensivo ou prudente. Por outro lado, esse termo pode indicar um tipo especial de execução musical. Então, o Salmo de número 47, verso 7, diz assim, o Salmo de número 47, verso 7, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Inteligência, intelecto, sabedoria, saber o que você está adorando, está servindo. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. O Zaime está colocando aqui, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. É isso, é sabedoria, é conhecer que só em Deus há salvação. É isso aí, Zaime, Deus te abençoe. Então, irmãos, é muito bom estudar a palavra de Deus. E finalizando, os salmos de degrau, degrau ou degraus, é uma palavra que significa do hebraico, a mesma que significa do grego, que é escada. Escada em que você sobe ou desce. Nesse sentido do salmo, é uma oração, é um louvor elevado a Deus, que vai subindo de degrau em degrau até chegar no trono da glória de Deus. Escada, espaço fechado com degraus ou escada, o que sobe, pensamento, oferta queimada que sobe. Qual é a nossa oferta hoje, irmão? É a nossa vida. A nossa vida. A nossa vida é a oferta queimada que sobe, chegando ao trono da glória de Deus, das narinas de Deus, como sacrifício vivo. Então, de um degrau de dignidade e influência benéfica na igreja. A igreja que somos nós, devemos viver em grau de dignidade, influenciando beneficamente todas aquelas pessoas que nos rodeiam. O que é influenciar? É você estar sempre praticando as boas obras, praticando as coisas gostosas da vida, dizendo sempre palavras agradáveis, palavras santas, palavras honestas, sendo sincero, ainda que vai desagradar, mas você tem que falar a verdade,
Você tem que ser uma pessoa totalmente voltada para Deus e para as coisas de Deus, e sendo influenciando para o bem-estar da vida das pessoas, principalmente na igreja em que nós nos reunimos para nos congratular, para nos comungar, né? Para estarmos juntos, nós devemos estar sempre um abençoando o outro. Um lugar elevado no qual se sobe por meio de degraus, plataforma, tribuna, assento oficial de um juiz. Nós vemos nos tribunais que existe um lugar um pouco elevado, onde os juízes ficam sentados ali e os réus e os demais ficam embaixo, né? Então, são os salmos de degraus que nós aprendemos. Então, aqui na revista, fala assim: degraus, cujo significado literal é subir, ou ainda cântico do gradual, cântico de peregrinação, consiste na tradução dos títulos do Salmo 120 ao 134. A Bíblia judaica completa traduz como canção da subida. Há diversas interpretações para o uso deste título, sendo mais provável a que faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém. Salmo 122, verso 4. Na conclusão dessa primeira lição, espero que vocês tenham gostado, diz o seguinte: o livro dos Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente neste tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária, expressas em muitos cânticos. Então, nessa primeira lição, nós aprendemos a estrutura do livro de Salmos, a sua importância para os judeus, a sua importância para a igreja, a sua importância para a nossa vida diária, a sua importância para todos aqueles que querem viver uma vida de adoração, uma vida de santidade, uma vida de pureza da alma, uma vida de cânticos puros e melodias. E aí eu aproveito para finalizar dizendo, irmãos, que Deus, ele é um ser moral. Deus é um ser que ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele é um ser que ele quer ser adorado com sinceridade. Então, irmãos, quando nós estamos louvando a Deus, tem que louvar a Deus. Deus, ele tem que ser o centro da adoração, do louvor, do cântico. E nós temos visto hoje em dia muitas músicas criadas pelas indústrias que querem vender, que querem ganhar dinheiro e deixa Deus para escanteio. Então você vê muitas músicas que são feitas para o homem, para o adorador, para o pastor, para o membro, para o crente, mas e para Deus? Faz para o adorador e para o adorado. Então nós vemos muitos hinos, muitas letras de hino exaltando pessoas, hinos que ensina a guerrear as pessoas. Enfim, irmãos, nós temos que ter inspiração de Deus, do Espírito Santo, para louvarmos a Deus. Os hinos da harpa, por mais que muitos tenham como arcaico, como velho, ultrapassado, são hinos inspirados, que tem Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo como centro do louvor. Então, o nosso louvor, o centro é Jesus. Agora, se você quer ouvir uma música em que quer adorar o ser, o homem, né? Quer adorar o antropólogo, quer adorar lá o cientista, você pode ouvir uma música secular, que aí você
dá no mesmo, entendeu? Então, assim, para Deus tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Então, é importante que nós aprendamos que nós temos que louvar a Deus de todo o coração. Louvar o Senhor, todo o nosso ser. Mas dá a Deus o que é de Deus. Louve ao Senhor de coração. Tenha Deus como centro do seu louvor. Pode ser qualquer dia de homenagear o pastor, a esposa do pastor, o líder do departamento, mas o louvor tem que centro é Deus. Deus, não o homem. O centro não é o homem da adoração da igreja, é Deus, é Cristo. Nós temos visto muitas músicas que chamam Jesus de você, chama Jesus de o cara, e não tem a reverência que os judeus, com todos os defeitos, eles tinham lá. Os louvores judaicos, o centro sempre foi Deus. Nunca foi o rei, nunca foi o sacerdote, nunca foi o príncipe, nunca foi o profeta, nunca foi ninguém, mas Deus. Deus é o centro do nosso louvor, Deus é o centro da nossa adoração. Né? E o Zaime está botando aqui de novo, que Deus continue lhe dando sabedoria para passarmos para nós as palavras do Senhor. Muito obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe, e eu fico feliz que vocês estão assistindo, que queria eu estar com vocês pessoalmente lá no templo para nos confraternizarmos, mas eu creio que vai haver esse momento, nós estamos ansiosos para que esse momento seja breve. Mas enquanto isso, vamos obedecer às autoridades, os médicos, os especialistas, e vamos nos precavermos ficando em casa, tá? Que Deus abençoe, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o nosso pastor Marcelo. Logo mais ele estará celebrando a ceia. Os irmãos que querem a ceia, só solicitar que ele vai mandar para a casa de vocês, tá? Para que vocês participem da ceia. Ele vai estar na igreja lá no live, na internet, e vocês estarão em casa participando. E eu creio que vai ser uma bênção, vai ser vitória, tá? Que Deus abençoe vocês. E eu volto a falar sobre a questão da revista. Nós essa semana estaremos distribuindo a revista. Os irmãos que estão no grupo de obreiros, nos grupos dos departamentos, ficam atentos, porque nós estaremos comunicando o dia que estaremos fazendo a entrega das revistas. As revistas estão aqui em casa, mas estaremos passando para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. A próxima lição vai falar sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos, e que nós possamos estar atentos. Vamos orar e encerrarmos esta aula. Bondoso e eterno Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui neste momento na Tua presença. Estudamos a Tua palavra sobre Salmos, a importância dos Salmos para nossas vidas diárias. Senhor, assim como os salmistas, eles te clamavam, te pedia, intercedia, que nós também estamos aqui nesta manhã para te pedir, Senhor, que Tu nos ajude, nos fortaleça, nos dá graça, nos dá da Tua unção, nos dá, Senhor, do Teu amor, acrescenta a Tua fé em nós, sobre nós, para que possamos, Senhor, suportar esses dias difíceis de quarentena. Senhor, que não podemos sair de casa, não podemos visitar nossos parentes, principalmente nossos pais que são idosos. Senhor, não podemos estar na igreja ali, Senhor, para que não possamos também infectar as pessoas que têm grau de risco de morrer também, Senhor. Então, assim, estamos aqui, mas nós acreditamos que o Senhor tem poder
embora biblicamente falando, a Bíblia ela diz que haveria pestes em vários lugares, né? E nós sabemos que esse vírus é uma das profecias, mas nós sabemos que o Senhor tem poder para repreender essa epidemia, essa pandemia, esse vírus e jogar por terra. Senhor, dando um pouquinho de alento, de alívio para os moradores da terra, para que volte às suas atividades. Muita gente, Senhor, estão passando necessidade, fome, muitos empresários estão falindo, muitos empregados sendo demitidos. Senhor, a parte econômica do país está sendo afetada, existe essa preocupação, mas, Senhor, nós sabemos que Tu está no controle de tudo, Tu estás, Senhor, atento a tudo. Creio que Tu, Senhor, daqui a pouco vai dar um basta e nós acreditamos. Por isso, Senhor, que Tu possa ouvir a nossa oração, a nossa intercessão por aqueles, Senhor, que estão trabalhando diretamente contra esse vírus, os cientistas que estão procurando um remédio, um antídoto contra essa doença, os médicos que estão ali tratando dos enfermos, dos infectados, que Tu abençoa aqueles homens ali da profissão da medicina, que eles sejam imunes a essa doença, Senhor, para que eles possam cuidar dos enfermos, das autoridades que estão se reunindo para tratar do assunto, para ver o que pode fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, do nosso país, do nosso Brasil, tem muitos irmãos jejuando pela nação, jejuando pelas autoridades, Senhor, e nós estamos aqui neste momento também intercedendo para que o Senhor tenha misericórdia, porque nós, Senhor, a igreja, sabemos que o Senhor é o nosso governante, o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso presidente, é o nosso imperador, o Senhor é o nosso dominador, o Senhor é tudo, Senhor. O Senhor é o que controla nossas vidas, nós depositamos toda a nossa confiança em Ti, Tu é o régio dominador, Tu é o que tudo pode, Tu é o todo-poderoso, é o Shaddai, meu Deus e meu Pai. Por isso, Senhor, toma em Tuas mãos, Senhor, as autoridades constituídas, Senhor, pelo sistema legal do presidencialismo, Senhor, dos três poderes, do executivo, do legislativo, do judiciário. Toma, Senhor, ali o Senado, a Câmara Federal, toma os juízes, toma o presidente da República, os seus ministros, Senhor. Que, meu Deus, haja justiça, que haja entendimento, que haja, Senhor, menos egoísmo, Senhor, que haja mais amor pelo próximo, pelas vidas. Senhor, assim como a Tua palavra nos diz, que Tu zelava pelos órfãos, pelas viúvas, os estrangeiros, os necessitados, os pobres, os marginalizados, Senhor. Que também eles possam olhar para essas pessoas que estão na camada mais pobre do mundo, da sociedade, que estão passando necessidade, fome, que eles possam ajudar, acudir, dar opção, profissão, aprendizado, escola, educação, saúde, moradia, Senhor, digna, alimentação. Meu Deus, por isso toma em Tuas mãos o nosso país, toma, Senhor, em Tuas mãos a nação brasileira, e que o Teu nome seja engrandecido em todo o mundo, Senhor. Que Tu venha tomar a Tua igreja em São Mateus em Tuas mãos. Toma o pastor Marcelo, toma seu ministério, sua família, toma os presbíteros, diáconos, diaconisa, trabalhadores, obreiros, obreiras, membros em comunhão, os afastados, o Senhor traz de volta, os enfermos, o Senhor cura. O Senhor nos dá alegria de Te adorar, de Te servir, e que Tu esteja conosco neste domingo e em todos os dias das nossas vidas. Por isso, Senhor, Te agradecemos por tudo. Toma em Tuas mãos, Senhor, aqueles enfermos, cura, que estão nos hospitais, estabelece da saúde, os cancerosos, os aidéticos, Senhor, os que têm doenças congenitivas, Senhor, que já operaram, problema cardíaco, diabetes e outras doenças, hipertensão, enfim, Senhor, que o Senhor possa curar e dar vitória, Senhor, que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.
Também agradeço a nossa superintendente, diaconisa irmã Arlete, pela confiança e pelo carinho que ela tem tido pelos professores e pelos alunos. Que Deus continue abençoando a nossa diaconisa irmã Arlete. Ela também, que ela seja imune desse vírus, porque ela também trabalha em hospital, ela também está ali sujeita a isso, mas eu creio que Deus tem guardado ela ali naquele lugar e vai guardar e vai protegê-la. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima. Fiquem com Deus e Shalom Adonai.